Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash deste sábado, assim que é, 29 de junho, sejam bem-vindos. Estamos convosco durante os próximos minutos para vos falarmos de muitas oficializações. De facto, estes últimos dias tem sido um corrupio com muitas equipas a anunciarem novos jogadores, novas também opções que podem surgir aí no mercado de transferências, neste mercado de transferências. Já sabem que estamos com o nosso Apostase aí ao rubro. Não se esqueçam, ainda têm umas horinhas para colocar em os vossos prognósticos para os oitavos de final, sendo que eles já vão começar também este sábado, portanto não se esqueçam de passarem por lá e darem os vossos prognósticos no Apostase, no nosso grupo também do Apostase do Mercado Flash. Há uma camisola para oferecer no final do Campeonato da Europa. Vamos então falar aí de notícias frescas com o Futebol Clube do Porto hoje em grande destaque, no que respeita aos grandes. Grande destaque no sentido em que há mais informações e começamos mesmo por Julio Soler. Estamos a falar de um defesa esquerdo. O Futebol Clube do Porto quer contratar um defesa esquerdo. Esse é um ponto fulcral para esta gestão de André Vilas-Boas, porque o Wendel é um jogador vendável. Estamos a falar de o lateral esquerdo, nesta altura titular da seleção brasileira, tem apenas mais um ano de contrato e é muito provável que o Wendel saia, até porque a folha salarial do Wendel é um bocadinho avultada. E então, posto isto, Zaidu está lesionado e João Mendes já foi embora. Então, o Futebol Clube do Porto está no mercado à procura de um defesa esquerdo e depois de Juan Miranda ter perdido-se para o Bolonha, há agora o nome de Julio Soler. Estamos a falar de um defesa esquerdo de 19 anos, bastante novo, com alguma experiência no futebol argentino, toda ela no Lanús. Já joga há 3 temporadas ou há 3 anos na equipa principal do Lanús. É este jovem argentino que nasceu no Paraguai, na cidade de Assunção, e o Futebol Clube do Porto está aqui a jogar com 2 fatores. É o facto de ele ter um valor de mercado bastante baixo, qualquer coisa como 2 milhões de euros, e de ter um contrato ainda curto, tem contrato apenas até 2026, e como tal o Lanús pode aqui abrir mão destes jogadores da cantera para ser vendido ao Futebol Clube do Porto. E se as contas não estão assim muito fáceis de ser trabalhadas por parte da gestão de André Vilas-Boas, tem que haver alguma astúcia, e essa astúcia está relacionada com acordos internacionais que podem fazer com que este jogador chegue de forma mais facilitada ao Futebol Clube do Porto. Ainda assim tem um outro problema, que é a adaptação. Estamos a falar de um jovem argentino, 19 anos, e o estilo de jogo é manifestamente diferente daquele que vai encontrar na Europa. Mas Vítor Bruno deposita aqui uma grande esperança neste jogador. Vamos lá ver se ele atravessa o Atlântico ou não, e vai ser reforço do Futebol Clube do Porto. Está para já bastante bem posicionada esta chegada de Julio Soler ao emblema azul e branco. Outro nome que foi falado para o Futebol Clube do Porto neste sábado é o do Internacional do Panamá, Adalberto Carrasquilha. Carrasquilha tem 25 anos, é um médio centro com uma posição muito próxima do 6 e 8, é um jogador de transição. O Futebol Clube do Porto, tendo Marco Gruitch no mercado para vender, este é um jogador que pode fazer essa posição. É muito idêntico a Alan Varela, mas tem mais chegada à área. É um jogador com mais assistência, tem uma definição do último passe mais assertiva, enquanto a Alan Varela olha mais para a baliza, Carrasquilha olha mais para as zonas de assistência, e é um jogador feito, 25 anos, nunca jogou na Europa, tem este handicap. Ele estava no Tauro no Panamá, ou melhor, jogou na Europa, mas no Cartagena em Espanha, fez uma temporada, regressou à América do Norte para jogar na MLS. Ele é jogador do Houston Dynamo, tem apenas mais um ano de contrato, e é com esta janela de oportunidade que o Futebol Clube do Porto está a jogar. É um jogador com um valor de mercado de 4 milhões de euros, mas o Futebol Clube do Porto não vai fechar por este preço. A notícia foi avançada até num portal, numa rede social, por parte de um jornalista da ESPN, que disse que Carrasquilha, que está a jogar a Copa América ao serviço do Panamá, terá de resto
tido ali, ele foi expulso no encontro contra os Estados Unidos num dos últimos dias, e o jornalista diz que ele já está claramente a pensar no Futebol Clube do Porto e na ida para o Futebol Clube do Porto, porque o acordo está muito próximo. Vamos lá ver se acontece ou não esta mudança de Adalberto Carrasquilha para o Futebol Clube do Porto, um médio centro. O Futebol Clube do Porto está aqui a mexer claramente e estamos a olhar, neste caso já não é tanto para uma possível saída de Alan Varela, que para já é um tema que está muito congelado, mas uma possível saída de Marco Grujic, até por causa da folha salarial de Marco Grujic ser bastante elevada no universo do Futebol Clube do Porto. Então, Adalberto Carrasquilha, médio internacional do Panamá, estamos a falar de um jogador com 58 jogos ao serviço da seleção do Panamá. Agora, quanto à Benfica, falamos de Artur Cabral. Artur Cabral está com a Turquia e os gigantes da Turquia andarem atrás dele, Galatasaray e Besiktas, mas nesta altura é o Besiktas que está melhor posicionado, tudo porque Rui Costa quer dinheiro, quer nota fresca, até porque vai chegar Pavlidis e é preciso dinheiro para pagar Pavlidis, e apesar do Benfica estar com as contas aprovadas, há aqui um excesso que tem a ver com Artur Cabral e a saída de Artur Cabral. O Galatasaray fez uma primeira abordagem apenas por empréstimo, quer contratar Artur Cabral por empréstimo, e o Benfica recusou, quer vendê-lo, e o Besiktas mostrou-se mais interessado, olhando precisamente para esse desafogo financeiro que a equipa do Besiktas tem nesta altura. Vimos recentemente com a chegada de Rafa, o interesse em Di Maria, e agora é Artur Cabral que está na iminência de se mudar para as Águias Negras de Istambul. O Benfica quer um valor a rondar os 14, 15 milhões de euros, pagou 20 milhões por Artur Cabral, mas está disposto a abdicar, até porque o valor de mercado de Artur Cabral desceu drasticamente com esta mudança. A época dele foi relativamente baixa no Benfica. Estamos a falar de um jogador que fez 11 golos e 3 assistências em 43 jogos. Ele chegou com um perfil diferente, é um avançado mais posicional, o Benfica a necessitar de um avançado algo mais móvel. Artur Cabral prende muito os defesas e o Benfica quer vender Artur Cabral porque sente que é o jogador que tem mais mercado para ser vendido. Nem Tengsted, nem Henrique Araújo, que vai fazer pelo menos a pré-temporada na equipa de Roger Schmidt, tem um mercado desta dimensão de poder vender, como é o caso de Artur Cabral, por qualquer coisa como 15 milhões de euros, é o valor que o Benfica pretende. Quanto ao Sporting, Morten Hjulmand tem muitos pretendentes em toda a Europa. Agora, neste sábado, aparece o Inter de Milão com maior preponderância em tentar contratar o internacional dinamarquês do Sporting, e há aqui um fator muito importante com a equipa do Inter, que sinalizou Morten Hjulmand pelo facto de ele ser um jogador bem conhecedor da Série A italiana. Ele esteve no Lecce antes de estar no Sporting, foram 3 temporadas na equipa do Lecce e, como tal, é um jogador bem conhecedor do futebol transalpino, e é por aí que o Inter de Milão quer tentar contratar Morten Hjulmand, mas para já está numa abordagem morna, porque a ida de Morten Hjulmand, ou uma possível abordagem mais feroz do Inter de Milão por Morten Hjulmand, só vai acontecer se Çalhanoğlu for vendido. Çalhanoğlu é um jogador que está na calha de poder sair do Inter de Milão, e Morten Hjulmand é o jogador que é visto por intermédio de Inzaghi como o atleta que melhor se pode encaixar nesse perfil. O Sporting é perentório, 80 milhões ou nada, não há cá outro tipo de conversa. Morten Hjulmand tem um contrato confortável com o Sporting até 2028, e essa cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Portanto, o Sporting não quer aqui conversa abaixo desse valor. Vamos lá ver se isso acontece ou não. O Sporting já fez mercado nesta altura com o Paulinho. Foi um mercado ainda curto, mas se recordarmos, o Sporting vai ter entrada direta na Liga dos Campeões e tem também esse conforto de poder jogar dessa forma. Outro nome que foi falado para poder reforçar o Sporting foi o de Lovro Zvonarek. Zvonarek é um jogador que que pertence aos quadros do Bayern de Munique. O Sporting, por intermédio do Record, fez saber que não está interessado em Zvonarek, mas é um jogador que pode encaixar nas ideias de Ruben Amorim. Médio ofensivo, um jogador com uma capacidade de jogar numa ala ou em outra, e o Bayern de Munique quer colocar este jogador a rodar. Há outros pretendentes em torno de Zvonarek, nomeadamente o Ajax e também o Mainz, mas é tudo para contratação imediata, e a equipa do Bayern de Munique ainda olha para Zvonarek com
alguém a poder acompanhar. Estamos a falar de um médio ofensivo de 19 anos, internacional jovem pela Croácia e que está nos quadros do Bayern de Munique ainda até 2027. Portanto, o Bayern de Munique quer colocá-lo emprestado e não via com maus olhos esse empréstimo poder ser ao Sporting. Vamos lá ver o que é que acontece em torno deste jogador. Um outro jogador que foi hoje falado para o Sporting foi o marroquino de origem dos Países Baixos, Kouabi Drioche. É um jogador que pertence ao Excelsior, uma equipa dos Países Baixos, com a segunda divisão do Excelsior. Drioche ficou conhecido por festejar a Viktor Gyökeres, um jogador que na última época, ele é extremo, na última época fez 8 golos e 7 assistências e pode ser aqui uma alternativa a uma possível saída de Marcus Edwards. É um jogador que tem um valor de mercado relativamente baixo, a rondar-se os 5 milhões de euros e tem apenas mais um ano de contrato com o Excelsior. E é jogar com essa temporada curta de ligação que Drioche tem com a formação do Drioche com a equipa do Excelsior que o Sporting está aqui a tentar-se ou está no encalço destes jogadores. A abordagem foi ainda curta, naturalmente. O Sporting não precisa de uma forma imediata de um extremo, mas este jogador, Drioche, está sob a alçada visual dos olheiros do Sporting. O Famalicão renovou mais uma renovação, mais uma oficialização da equipa minhota, desta vez com a Coqueluche no meio campo. Gustavo Sá, um jogador que tem apenas 19 anos, está na lista para os Golden Boy e renovou até 2029. Tinha uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Vamos lá ver se ela vai crescer ou não. Estamos a falar de um jogador que já foi falado para o Benfica, já foi falado também para outras equipas internacionais, mas renovou o seu vínculo com o Famalicão por mais 5 temporadas. É uma grande opção para o Gustavo Sá. Ele que é internacional jovem português, começou cedo também na equipa de Famalicão na Primeira Liga e vai continuar então nos minhotos com esta renovação de contrato até 2029. É uma grande antecipação por parte da equipa do Famalicão. No Farense, Lucas Áfrico foi oficializado. Estamos a falar de um jogador brasileiro, defesa central, 29 anos, e que vai ter em Portugal a sua terceira experiência depois do Marítimo, do Estoril Praia e de ter ido para o Azerbaijão, onde jogou no Kavala. Está de regresso ao futebol português. Foi anunciado como reforço do Farense. Lucas Áfrico assinou por uma temporada. O Farense aqui a reforçar a sua defesa, deixou sair Gustavo Silva, deixou sair também outros elementos e agora Lucas Áfrico a ser mais um reforço. Já tinha anunciado Moreno, vindo de defesa central, vindo do Atlético de Madrid, e agora há Lucas Áfrico, muita experiência. É um jogador que tem mais de 100 jogos na Primeira Liga do futebol português e como tal está tem 120 jogos na Primeira Liga, portanto está muito seguro. É um valor seguro que José Mota também tem para a sua equipa. No Vitória, novidades de Caio César. Ele ainda não foi apresentado, mas já partilhou nas redes sociais um aviãozinho e com as cores do Vitória. Portanto, ele vem mesmo para o Vitória. Estava no Curitiba, esteve na última temporada emprestado por intermédio do emblema de Curitiba e Caio César vai ser oficializado dentro de poucos dias. Eu diria que o jogador tinha contrato ainda com o Curitiba até o fim do ano de 2024, portanto foi ao Brasil, matou saudades da família, desvinculou-se com o Curitiba e agora vai ser oficializado por parte do Vitória. Este jogador de 20 anos, 1,68 m, é baixinho, mas é rápido que dói e pode ser uma grande opção para a equipa de Rui Borges. Caio César a jogar nas alas vai ser oficializado em breve. Novidades fresquinhas do Boa Vista, há 2 nomes aqui em cima da mesa. Falamos um deles de Lefteris Liratsis, assim que é, Lefteris Liratsis, um jogador que pertence aos quadros do Asteras Tripolis, mas tem formação do PAOK e a equipa do Boa Vista procura resgatar este jogador por empréstimo. Christian Bacchi é bem conhecedor deste ala direito, é internacional, tem 24 anos e é internacional grego e pode chegar ao Boa Vista por empréstimo do Asteras Tripolis. Vamos lá ver se isto acontece ou não. Um jogador que Christian Bacchi olha com grande interesse, até porque já o treinou
e portanto vamos lá ver se não temos aí reforço no Boa Vista grego nas próximas horas, sendo que o Boa Vista está muito atento no mercado a um outro nome, um nome que é uma espécie de filho querido de todos os adeptos dos Panteras, e se isto acontecer, meus amigos, eu diria que o estádio do Bessa pode encher só para a apresentação. Falamos de Gustavo Sauer, esse mesmo que marcou golos atrás de golos no Boa Vista, um jogador que foi muito querido no Boa Vista, saiu a ser o melhor marcador da equipa na altura com 10 golos e 7 assistências. Ele estava no Botafogo e o Botafogo emprestou-o à Turquia ao Kayırk Rizespor na última temporada, e ele está na lista dos dispensáveis da equipa de Artur Jorge, e o Boa Vista tenta, no fundo, fazer regressar o Gustavo Sauer à equipa achadrezada. Vamos lá ver se consegue. Estamos a falar de um jogador que, a vir, entra de caras nesta equipa de Boa Vista. É um jogador com golo, é um jogador conhecedor do clube, pode ter a braçadeira de capitão, que vai saber bem o que fazer. Gustavo Sauer, vamos lá ver se o Boa Vista consegue fazer com que possa regressar o Gustavo Sauer então à equipa achadrezada. Ainda no universo de troca de jogadores em Portugal, Mateus Pereira estava no Vizela, vai trocar-se para o Santa Clara. Ele vai manter-se na Primeira Liga, esteve no Vizela na última temporada, se bem se recordam. Ele tem apenas mais um ano de contrato e, estando na segunda Liga, é um dos jogadores que fez uma das melhores épocas também no último ano. Dentro do mal que foi a época do Vizela, Mateus Pereira destacou-se bem e vai então para o Santa Clara. Ele está a acertar a desvinculação com os minhotos para poder continuar na Primeira Liga, desta vez ao serviço do Santa Clara. É um defesa de pé esquerdo que tanto pode jogar atrás como jogar à frente, e será uma ótima contratação para a equipa do Santa Clara, a chegada de Mateus Pereira. No Rio Ave, mais uma renovação, falamos, ou melhor, é uma renovação com contratação. Ele esteve emprestado pelo Legia de Varsóvia, o guarda-redes Mistra, e renovou agora até 2027, ou foi contratado até 2027. Havia aqui uma cláusula de opção barata que o Rio Ave conseguiu acionar, e vai ficar com este jogador que teve apenas um jogo na última temporada, foi o último, diante do Benfica, e fica aqui com um valor seguro para a baliza. Estamos a falar de um guarda-redes de 22 anos, um polaco bastante alto, quase 2 metros de altura para Cezary Mizka, ou Mizta. Renovou, foi contratado pelo Rio Ave depois de ter estado emprestado na última temporada, contrato até 2027. Altura, meus senhores, porque ainda não falamos da nossa novela de hoje. Chega de Espanha. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. 250 milhões de euros é quanto a equipa do Paris Saint-Germain tem para contratar Lamine Yamal. É o choque de mercado que a equipa de El Khelaifi quer fazer. Depois de ter perdido Mbappé para o Real Madrid, a equipa do Paris Saint-Germain quer ganhar uma nova coqueluche, uma figura, alguém para demonstrar aos sócios de que nós perdemos este, mas agora temos este. E Lamine Yamal é o nome escolhido. Mas o Barcelona já disse que não. Neste ninguém toca, impensável, é nosso jogador, ai de quem vier aqui tentar namorar o menino. Mas Lamine Yamal, que está a caminho de fazer 17 anos, tem contrato apenas até 2026, é normal, só vai poder ter um contrato maior de maior duração a partir de fazer 18 anos e, como tal, ainda não tem um contrato longo. Tem uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões de euros, mas a equipa do Paris Saint-Germain já assinou aqui com 250 milhões ao Barcelona. E isto é golpe baixo, porque o Barcelona precisa de dinheiro, mas também precisa do jogador. E sabe que Lamine Yamal está a fazer o Campeonato da Europa espetacular e, portanto, não vai querer perder o seu menino. E eu estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer com tudo isto. Agora, notas finais mesmo para terminar. Jan Madsen foi oficializado no Aston Villa, um jogador que pertencia ao Bayer Leverkusen, depois de ter estado emprestado pelo Chelsea. De resto, a formação do Aston Villa e do Chelsea fizeram aqui uma troca de mercado bastante interessante. O Madsen estava emprestado pelo Chelsea ao Borussia de Dortmund. O Aston Villa foi contratá-lo. Não há informações sobre o valor de mercado, mas soubemos que Kellyman foi contratado pelo Chelsea ao Aston Villa por 20 milhões.
Se calhar não houve aqui um acerto de contas, mas qualquer coisa como parecida, em que para já o Chelsea pagou pelo Kellyman 20 milhões ao Aston Villa e quanto é que o Aston Villa pagou por Maatsen ao Chelsea, algo que ainda não sabemos. Ele vai ser reforço do Aston Villa, então aqui o Maatsen é um grande reforço para a formação do Aston Villa. Falamos ainda de Fofana, mesmo para terminar, Youssouf Fofana, jogadores do Mónaco que Paulo Fonseca conhece bem da temporada que teve em França no Lille, vai querer levá-lo para Milão, este médio centro que ocupa toda a linha do meio-campo e Paulo Fonseca olha para ele como sendo o patrão do meio-campo. 25 milhões de euros é quanto a equipa de Milão vai pagar para contratar ao Mónaco este internacional francês que também está no Campeonato da Europa. E está tudo contado quanto ao Mercado Flash deste sábado. Eu regresso amanhã, regressem também vocês. Um abraço, fiquem bem.